Opa, e aí galera, hoje vamos de obra nova para vocês. Essa é uma obra mais diferenciada, uma obra onde que um deus chinês acabou meio que sendo revivido no corpo de um certo garoto. Só que por ter acontecido isso, o mundo também acabou entrando num estado meio que não tão bom, pois as geleiras começaram a derreter. O que acabou acontecendo era que dentro dessas geleiras tinha monstros, e os monstros atacaram os humanos, causando um belo de um estrago na humanidade. O fim, bem, claro, estava para chegar, até o ponto de que as estátuas criadas por qualquer uma pessoa acabou ganhando vida, o que deu então uma vantagem bastante boa aos humanos, pois essas estátuas caíram na terra. Em uma parte oeste do mundo, um velho acabou meio que conseguindo ter uma sorte, pois ele acabou conseguindo a luz dessa estátua, o que deu a ele um poder que deixou ele bastante forte. Também a estátua dá a juventude de volta para o velho, e assim novamente outras estátuas começaram a cair no chão, que fez várias pessoas querer poderes. Só que a igreja e entre outras organizações meio que conseguiram as estátuas para si, o que deu a eles um monopólio bastante bom. Tá, mas a história não foca nessas pessoas, e em si foca em Zanfei-yu. Ele é um transmigrador, e ainda para melhorar, ele acabou conseguindo a herança de uns certos deuses aí, conseguindo um poder bastante alto. Agora, ele possui um certo poder de uma divindade, o que acabou fazendo que outras pessoas queiram também aquele poder. Sabendo que queria pegar seus poderes, ele pede então para que o seu real poder se manifestasse. Dito isso, observamos então a chama forte sair de nosso protagonista, lançando os dois figurantes para trás. Só que no entanto, não existe só figurantes atrás deles, em sim algumas pessoas extremamente poderosas no mundo, que vieram atrás de seu poder, mas no fim ele conseguiu peitar cada um deles. Mas derrotando um deles, aparecia mais, e mais, e mais, tudo via para cima dele. Sem saber o que pode fazer para que eles parem de perseguir, ele vai até uma certa província, onde que uma certa pessoa buscava por nosso herói, pois sabia que ele tinha potencial, mas já outros, em outras províncias, com um certo pessoal poderoso, jurava e buscava vingança em estar matando Zanfei-yu, o nosso protagonista. Mas para entender como é que tudo isso aconteceu, precisamos voltar logo pro início. Nossa história realmente começa onde que tudo parou antes. Lá, o mundo começou a descongelar, mas neste momento monstros apareceram, só que apareceram também estátuas, dando poder aos humanos. Só que aqui a cena então corta já para um certo local, onde que um teste estava acontecendo, porém no palco existia uma coisa que deixava todo mundo surpresa sobre o que era isso. E entre essas pessoas que estavam surpresas, estava lá Zanfei-yu, o nosso protagonista. Neste momento, ele percebe que era um transmigador, porém isso não era tão importante agora. Só que agora ele vira para seu amigo Zhang Xuai e pergunta se por acaso ali existiam alguns dos novos deuses da nova província. Ele diz que não, já que fazia 500 anos que essas estátuas apareceram no mundo, e até lá até hoje não apareceu nem sequer um cara que era considerado um deus das 9 províncias. Só que o Wang do nada percebe algo de estranho nele e se pergunta o que estava acontecendo, mas neste momento ele se vira em sua direção e percebe que o Wang era igualzinho o Wang, o seu melhor amigo. Só que realmente ele não conhece sobre algumas coisas importantes que era preciso saber. Ele comentava essas coisas com a voz alta, só que isso chamou a atenção de Wang, seu amigo, e pediu para que ele falasse um pouco mais baixo, já que estava acontecendo um evento importante. Falar alto aqui é significado de ser expulso dessa academia. Porém aqui então a garota interrompe o que estava pensando em falar, pois ela revela então o que estava basicamente ali na frente deles, dizendo para todo mundo que hoje estará começando um evento onde que você pode estar escolhendo certos poderes para você. Mas agora é revelado para o público o que estava por trás daquele plano. Isso era uma estátua de 6 braços, que deixa todo mundo surpreso. Alguns até chamam isso de um monstro. Porém, por outro lado, nosso herói acaba meio que sorrindo e percebe que esses tolos não sabem basicamente o significado dessa estátua aí em sua frente, já que o que se encontrava em sua frente era um daqueles 9 deuses da nova província. Após revelar essa estátua, observamos então um príncipe da ortodoxa. Todos então começam a olhar para ele e percebem que ele será o cara que estará basicamente tendo o poder dessa estátua para si. Conseguindo isso, ele estará tendo um monopólio perfeitamente da igreja, conseguindo poderes imagináveis. Após então se apresentar, ele começa a falar algumas coisas ali, dizendo que se por acaso conseguir o poder dessas 6 cabeças, ele estará conseguindo o poder perfeito, o que dará proteção perfeitamente aos seus aliados. Enquanto dizia tais coisas, de fundo só observamos nosso protagonista sorrindo, dizendo que um show estará começando, e eles mal sabem das coisas que estará acontecendo aqui para frente. Porém ele acaba pedindo para que Clark fosse até lá à frente e chamasse o nome da divindade. Ele então concorda, e assim então se ajoelha perto dessa estátua e acaba pedindo para que a estátua aparecesse e entregasse à aliança da igreja o poder que eles precisam. Após dizer isso, nada basicamente acontece. Ele, irritado com isso, então começa a gritar, o que acaba meio que pedindo para que essa estátua desse logo o poder a ele, e os poderes que eles precisam ali para fazer que aquele cara atrás ali se tornasse ainda mais poderoso. Só que nada ali acontecia, o que deixa todo mundo ali confuso, se perguntando se por acaso aquele que tinha um dos poderes mais fortes não iria conseguir um novo poder para se tornar ainda mais forte. Após toda essa
essa cena acontecer, de fundo observamos nosso herói, dizendo ali em sua mente que ele poderia gritar o quanto quiser, pois o deus dessa estátua estará aparecendo. Mas ainda era cedo de estar agindo. Agora ele só apenas queria estar ficando de braços cruzados e assistindo toda a cena. Porém a conversa deles e o show todo deles são interrompidos por uma outra pessoa. Esse é o Apolo, que acabou de aparecer. Neste momento, ele chama o Porcelitz, seu companheiro, e pede para que acordasse a estátua. Assim então, ele se aproxima da estátua e acaba chamando por Gerion, e acaba pedindo para que concedesse a ele um poder infinito. Dito essa coisa, eles percebem uma coisa acontecendo. A estátua, por algum motivo, começou a se mover. Percebendo com o que ele acabou de dizer estava totalmente certo, ele continua dizendo para que ele concedesse a ele a sua força total, a força que ele precisava. Mas no momento em seguida, observamos uma chama aparecendo, só que essa chama do nada caiu por cima daquele cara, do parceiro do Apolo. Após isso tudo acontecer, Apolo fica sem reação, pois Celtics, seu companheiro, foi explodido em milhares de pedaços. Como isso daí poderia estar acontecendo logo então com seu companheiro? Logo então, ele se vira para os alunos que estavam abaixo assistindo tudo isso e pede para que todo mundo ficasse calmo. Bem provável que isso foi o poder principal dessa estátua. O Celtics, seu companheiro, por algum motivo não conseguiu suportar todo o poder. Então agora, ele acaba optando por reunir todos os herdeiros do monte dos deuses. Com toda certeza, alguém dali da multidão poderá estar suportando todo o poder dessa estátua. E também ele pede para que notificasse a igreja para que pudesse enviar alguém aqui o mais rápido possível. Por outro lado, observa o nosso herói, dizendo para que eles não se preocupassem, pois não vai vir ninguém para estar ajudando. E também não importa o quanto de pessoas que da igreja ou de qualquer outro lugar fosse enviado para cá, pois nada no fim será adiantado. Após dizer isso, a ira do padre acaba meio que sendo enviada em direção do grupo das pessoas, pois o mesmo não escutou de quem foi que falou isso. Então ele pergunta quem foi o ousado e maluco que falou isso tudo. De fundo, ele acaba falando que foi ele que falou, já que o mesmo em seguida continua dizendo: essa estátua basicamente é a estátua que pertence às deidades das 9 províncias, e eles, uns bárbaros ocidentais, simplesmente não poderiam estar basicamente suportando todo o poder. Mesmo falando que era ele, o sábio lá em cima acaba meio que falando quem era ainda que estava falando, mas a cena corta para o Wang, falando para que nosso protagonista não ficasse falando isso logo para esse cara em sua frente, e se descobrir, era F para ele. O padre, então, furioso, acaba pedindo para que esse que acabou de falar agora há pouco, revelasse isso é isso ali na frente, e de novo, ele começa a falar, essa estátua pertence à deidade das 9 províncias. Então agora, ele se revela, dizendo agora na frente e na cara desse velho. Então, após dizer isso, observamos os alunos, falando para ele se arrepender do que acabou de falar, e em seguida se ajoelhasse e se desculpasse. Por outro lado, o velho acaba meio que dizendo que ele era um verme, que se passava por arrogante, e além do mais ele nem sequer quer saber dessa tal divindade das 9 províncias. Então ele começa a dizer umas coisas, usando uma faixa na cabeça, Quan Qiu, envolvendo a seda de Huan Tian, que também acaba pisando nas rodas do vento de fogo, segurando a lança de fogo, que puxa os tendões dos dragões, que no fim destaca a pele do dragão. E assim que ele finaliza de falar essa coisa, observamos o padre irritado, dizendo para que esse pirralho calasse a boca, dizendo em seguida para que as 3 divindades que estavam por aqui atacasse e calasse a boca desse garoto. Só que antes que essas 3 divindades que estavam por ali possam estar pegando em nosso protagonista, ele acaba pronunciando as palavras certas para que aquela estátua pudesse dar a ele o poder. Assim que ele pronuncia aquelas coisas, ele pede para que o poder real emanasse daquilo, e em seguida, após dizer isso, aquele figurante é jogado para trás e um fogo cai por cima de nosso protagonista. Com um tom bastante sério, nosso herói então olha para frente. Após então ganhar o poder, ele não acredita, isso era impossível. Então ele pede para que o poder que ele tem dá a ele um poder bastante poderoso. Agora ele acaba meio que se considerando mesmo o grande deus dos 3 altares, e agora ele estará fazendo uma pequena subjugações desses figurantes que tentou pegar em seu poder. Porém, por ter revelado basicamente um dos poderes das 9 províncias, deixou todo mundo ao redor aqui surpreso e feliz. O pessoal vendo agora que tem um dos deuses ao seu lado, todo mundo começa a gostar mais de nosso protagonista, chamando agora pelo seu codinome de Deus, de Nezha. E neste momento, aquela voz acaba meio que ecoando um pouco mais alto, o que deixa nesse momento aquele padre um pouco mais do que irritado. Deixando ele irritado com essa situação, ele pede para que todo mundo calasse a boca. Depois, mesmo que mostrou que ele conseguiu realmente o poder daquela estátua, ele pergunta a esse padre se por acaso ainda não acredita que agora a 9 província tem basicamente uma divindade própria. Mas no momento que ele fala sobre isso, ele acaba resolvendo retirar para fora a sua espada sagrada, dizendo em seguida que o que ele acabou de dizer foi uma coisa imprudente e ele será basicamente punido agora,
e ainda mais pela sua mão. Após então retirar para fora a espada, ele voa em direção de nosso herói. Ele então, nosso protagonista, utiliza a lança que tinha para se defender. Agora perto, ele acaba meio que provocando nosso herói, dizendo que essa província, uma das 9 províncias, não era nada comparado aos poderes que eles têm. Agora o nosso protagonista provoca ele também, dizendo que o mero deus selvagem do ocidente, o que ele poderia estar fazendo? E neste ponto ele percebe que esse mundo realmente onde que eles vivem precisa ter uma rebobinada o mais rápido possível. Enquanto desenrolava aquela luta, as cenas cortadas para outro local. Algumas pessoas perguntavam o que estava acontecendo. Já outros se aproximam de sua majestade e diz que na conferência de herança da divindade que estava em andamento, acabou meio que acontecendo que um certo homem da nova província acabou conseguindo o poder daquela divindade. E esse homem misterioso acabou chamando pelo nome da estátua, e a divindade acabou dando a ele o poder, tornando ele bastante poderoso. E aqui é nos apresentado ela era a imperatriz da nova província, e aquilo que ele despertou acabou meio que sendo chamado de Nezan, e ele também agora é uma divindade dessas 9 províncias onde que ele se encontrou agora. E neste momento então ele chamou para que chamasse o comandante Lo-chan, para que pelo menos mandasse 20 mil pessoas para dar suporte a essa pessoa aí que despertou esse poder todo. Após de escutar isso, ele fala que a província deles não tinha muito guarda, já que o Apollo e aquele outro cara lá acabaram meio que levando uma quantidade gigantesca de guardas para o evento. Neste ponto, ela se vira e começa a dizer de que de qualquer forma, aquele homem lá não estará conseguindo escapar, pois aquele certo pessoal de lá não estará deixando nenhuma possibilidade de que haja uma herança da divindade da nova província para aquele humano. Ele até se pergunta se por acaso aqueles caras lá estará basicamente estrangulando nosso protagonista. Para isso, ela concorda, dizendo que o que ele acabou de dizer está totalmente certo. Então para isso era preciso que ele fosse até o campo de batalha para que pelo menos desse aquele suporte básico para ele. Após essas falas todas, a cena que é nos cortada então para o campo de batalha, onde que a fumaça aparece. As pessoas não conseguem ver mais nada, mas lá embaixo já podemos ver o nosso herói totalmente caído. Eles começam a zombar de sua cara, dizendo que mesmo que ele tenha despertado uma classificação de nível Deus, ele não iria ser nada, já que seu cultivo até neste momento era muito fraco. Então ele, um dos deuses, que não permitiu que esse figurante, vulgo nosso protagonista, tenha um dos poderes da nova província, terá seu julgamento aceito aqui agora. E neste momento ele pega uma das flechas que tinha preparado. Depois ele dispara aquilo em direção de nosso protagonista. Nosso herói, claramente, iria ser pego por essas flechas. Porém, antes que possa ser pego, seu amigo aparece e diz para que ele tomasse cuidado. Mas no fim ele acabou meio que sendo no fim pego por essas flechas aí jogadas por esses figurantes. Agora caído no chão, nosso herói se aproxima de seu amigo. Enquanto ficava cuidando dele, aquele figurante se pergunta onde que ele estava. Mas neste momento, ele, quase morrendo, pede para que seu amigo corresse, já que quem ele peitava, lutava, era um dos caras que tinha uma classificação muito alta. Ele não tinha chance. Só que agora, ele acabou meio que no fim sendo descoberto por esse padre. Ele então olha pra cima e percebe que esse cara ainda continua a falar a mesma coisa de antes, dizendo a ele que ele era um figurante, um humano comum. Como é que ele ousava pegar esses poderes que pertenciam a ele? Mas neste momento que falava tal coisa, uma luz forte vinha por trás dele. Então neste momento ele se vira lentamente. Neste ponto, após se virar, ele vê então um flash de luz que acaba caindo ali por trás. Agora que caiu, ele começa a se perguntar do porquê estava querendo matar alguém em seu próprio território. Ele poderia estar fazendo isso, mas precisa fazer isso com a sua permissão. Ele era o comandante. Para isso, esse bispo responde de que alguém como ele acabou roubando um poder específico seu, e quem pega coisa que pertence à igreja dele, ele pode estar fazendo o que bem quiser contra aquela pessoa, mas o outro abaixo, o comandante, disse o contrário. Ele estava atacando pessoas de seu próprio território, e ainda no seu território, coisas que ele não estará permitindo que isso mais aconteça. E ao mesmo tempo ele diz que isso que ele acabou de dizer é uma verdade, mas talvez a sua lança estará dizendo outra verdade. Assim ele aponta sua lança em direção desse figurante, e começa a dizer para que ele se rendesse, senão ele e os seus soldados estará tendo uma guerra com ele aqui agora. Os soldados se aparecem, ficam em prontidão de batalha. E agora, pronto, ele acaba se perguntando se realmente eles queiram estar entrando em guerra com uma das 9 províncias. Então neste momento, ele, Apolo aparece, pergunta então ao padre se por acaso ele realmente queria estar prosseguindo com isso, já que se prosseguir, seguir em frente em querer derrotar nosso protagonista, ele basicamente declarou guerra contra uma das 9 províncias. E se isso continuar, provavelmente no fim, no futuro próximo, isso se tornaria uma guerra mundial. E ao mesmo tempo ele pensa que lutar contra esses pessoal aqui abaixo não terá dificuldade nenhuma. Ele conseguiria ter uma luta boa com ele, mas seus companheiros e o Apolo, com toda certeza, estará morrendo. No fim, ele conseguiria estar escapando, só que ao voltar à igreja, a igreja estará dando uma penalidade por ter basicamente perdido uma quantidade gigantesca de guarda. Então, ele muda de assunto, mas quanto a esse garoto, um certo papa estará emitindo um certo decreto para ele. E assim agora, então, ele se vira e acaba meio que dizendo que eles, da nova província, bem provável que pagará um preço bastante alto. Então ele se retira. Assim que se retira, observamos então esse comandante, pedindo para que os guardas, ou qualquer um, aparecesse aí. Os feridos desse
esse evento e levasse para o hospital mais próximo o mais rápido possível. Agora que todo mundo foi retirado, observa então o comandante se aproxima de nosso herói e em seguida ele acaba dizendo que o pessoal da igreja e Apolo se retiraram, mas ainda era perigoso estar conversando coisas pessoalmente aqui em um local aberto. Então ele fará o favor de levar o nosso herói para um certo local. Neste momento, uma coisa começa a aparecer por baixo de seus pés. Ele não entende o que era isso, mas minutos depois ele consegue perceber que não estava mais nesse evento, em sim um local totalmente fechado e desconhecido. Mas já na sua frente aparece então a tela desse sistema dizendo que Neza, a sua divindade, estava ali do lado de fora esperando por ele. Só que nem isso foi o que chamou a atenção de nosso herói. Em si foi uma coisa que o sistema disse para ele. Isso foi o espaço do Senhor Divino. Isso para ele basicamente foi o dedo de ouro que ele acabou de conseguir. Porém, a divindade sua aparece em sua frente e se pergunta o que ele queria com ela. Então ele acaba dizendo que acabou de chamar pelo seu nome de sua estátua e a sua herança acabou meio que sendo enviada para ele. Porém, há uma coisa que ele ainda não consegue entender. Essa era sobre o do porquê em nenhuma das estátuas resolveu aparecer na nova província, depois mesmo que passou, sei lá, mais de centenas de anos. Para isso ela responde que há alguns anos, ou 1000 anos atrás, uma rachadura apareceu no céu. E depois disso, inúmeros monstros apareceram no meio daquela fenda. E todos esses monstros tentaram invadir o Blue Start, mas todos os deuses do leste e oeste acenderam um caminho celestial para bloquear esse ser de estar basicamente invadindo o mundo primordial. Só que por algum motivo, com o passar do tempo, eles conseguiram meio que perder o contato contra esses deuses, o que significa que eles não conseguiram mais entrar no mundo dos humanos normalmente. Então para isso, eles acabaram resolvendo então enviar estátuas em formatos de meteoros para a Terra, para que pelo menos as pessoas pudessem despertar os poderes, assim no fim voltar a ter aquela conexão que eles tinham antes com os humanos. Mas né, quem iria saber de que entre os humanos sabia que um dos humanos sabia de tudo que estará acontecendo. Isso era surpreso para eles, mas esse daí agradece ao nosso protagonista por chamar pelo seu verdadeiro nome, permitindo a ele a dar seu poder para o nosso protagonista. E ele espera que esse imortal aqui, basicamente, permita que ele empreste seu poder a esse humano, para que o mesmo possa se tornar forte, para que ele possa, no fim, lutar contra monstros e bestas poderosas. E também agora, esse acaba oferecendo ao nosso protagonista uma pílula, que essa pílula fará que nosso protagonista tenha um cultivo um pouco mais rápido. E agora que deu então a pílula ao nosso protagonista, ele iria se retirar, mas bem provável que no futuro, bem provável que ele vai precisar da força e do poder novamente desse deus. Ele se pergunta se por acaso, caso precise da sua força, ele poderia estar chamando seu nome. E assim no fim ele se retira, já que o mesmo precisava voltar a uma certa guerra urgente. Mas assim que saiu, nosso protagonista se pergunta o do porquê aquele deus que deu o poder ao nosso protagonista chama ele de imortal. Mas agora ele não tem mais preocupação com isso. Porém, o sistema dá a resposta de que no espaço do Senhor Divino, ele acaba meio que sendo a reencarnação do Seldal. E mesmo que ele vê ele como humano, ele consegue ver sua verdadeira forma, então chamando no fim ele de imortal. Porém, neste momento, ele toma a pílula. Após tomar aquilo, ele percebe uma coisa diferente acontecendo com ele. Aquela pílula basicamente emite um poder gigantesco. Neste momento, nosso herói até começa a pegar fogo. Porém, o sistema aparece e acaba dando os parabéns para ele por ter conseguido avançar para o pico do discípulo do Marcial. Só que neste momento, aquele comandante acaba dizendo que chegou na área militar. Agora que chegou aqui, nosso protagonista se aproxima do comandante aqui. Ele pergunta onde que poderia estar encontrando muita água. Ele então diz que vai até o fim daquele corredor, vira direito e segue um pouco mais para frente. Assim, ele estará chegando em uma certa piscina. Com isso, então, ele poderia fazer o que ele bem quiser lá dentro. E assim que diz isso, ele começa então a correr em direção da piscina. Após correr, aparece uma garota por trás que se pergunta o que estava acontecendo com ele, mas não é respondido, pois aqui a cena corta para ele de frente para a piscina. Ele acha isso incrível. Agora que achou a piscina, então ele pula lá dentro. Lá dentro, então, observamos uma luz misteriosa aparecendo. Só que essa luz acaba no fim sugando toda essa água que estava ali na piscina. Mas também o sistema parabeniza ele por ter conseguido chegar no pico do mestre da arte marcial, deixando os dois surpresos por ver que ele conseguiu chegar no pico do mestre da arte marcial em apenas alguns minutos. O que deixa surpreso eles mesmos foi porque ele acabou conseguindo alcançar 2 níveis em poucos minutos, enquanto ele ali acaba meio que tentando entender o que estava acontecendo com a realidade. De cima de uma árvore observamos um pássaro misterioso, mas esse pássaro, alguém falava que isso era ótimo, seu progresso estava indo de uma forma mais perfeita do que ele estava imaginando. Só que de qualquer forma, isso era uma boa sorte para eles. E aqui então corta para dentro de um local fechado, onde que encontramos aquele padre de antes, surpreso por ver que era realmente algo possível. Ele conseguiu alcançar 2 níveis em alguns minutos. Esse garoto tinha algo de especial e realmente ele não quer que ele consiga ficar nesse certo local onde que ele se encontra. Mas aqui nossa cena corta para um outro local, em outro
dia, observamos então nosso protagonista de frente para um palco. Neste momento, ele acaba se perguntando se estava totalmente bem e confiante no que estará fazendo, pois neste momento agora ele estará revelando ao mundo todo de que as 9 províncias têm basicamente um pequeno deus para eles também agora. E o que ele precisa só fazer ao chegar no topo do palco era só preciso falar algumas coisas importantes só. E também, ele acaba dizendo para que eles não ficassem se preocupando tanto, pois ele sabe o que era preciso ser feito. E neste momento, ele também se vira para eles e pede para que pelo menos eles protejam ele, se por acaso aparecer o Apolo e aquele outro lá. Assim, Zal sobe no palco agora. Eles acabam discutindo sobre o motivo de nosso protagonista ter pegado emprestado o poder que era para estar indo para aquele padre lá antes. Zal Feiyu, ele agora era um dos deuses do ocidente, mas isso que ele tem não pertencia a ele, e sim pertencia àquele padre. Ele se pergunta se por acaso Zal Feiyu não se sentia vergonhoso por ter pegado emprestado os poderes dos coleguinhas. Enquanto ele ficava se preparando, os figurantes começam a dizer que ele, o deus da montanha, o Apolo, estará se vingando, tomando o poder dele de volta. Enquanto não falava nada, por trás observamos então aquele comandante, pedindo para que ele aguentasse um pouco. O pessoal não estará atacando pessoalmente ele, mas estará atacando ele verbalmente. Então ele só pede para que seu amigo aguentasse só mais um pouco. Enquanto isso, observamos o padre comentando que as pessoas que apareceram neste local hoje foram pessoas que foram selecionadas a dedos. Então ele se pergunta se ele estará aguentando por muito tempo. Então Zal Feiyu acaba meio que comentando lá que em relação à sucessão dos deuses, ele se pergunta se algum deles acreditam, ou se já escutou ou ouviu falar em coisas como essas. Então ele comenta lá que sobre esse deus Neshan e o deus Kyosho são praticamente os mesmos, mas agora vem a dúvida se realmente os pessoal que estão por aqui acredita que existe deuses aqui em Kyosho. Em seguida começa a dizer para estar crendo, não importa o quanto você confunda o certo e o errado, pois o que você precisa realmente acreditar é naquilo que você vê. E mandando uma indireta bem perfeita para esse padre, ele se pergunta se não era isso e também o que ele estará fazendo agora. Só que agora, neste momento, ele mostrará o que era realmente Neshan. E um dragão aparece e em seguida ele mostra ali para todo mundo Neshan. Essa é o seu poder mágico da sua mitologia. Mas na sua mitologia, ela lutou contra um dragão poderoso. Esse dragão poderoso com um poder só destruiria uma cidade toda, mas ela não dava um pé atrás. A mesma acaba meio que oferecendo uma guerra contra esse dragão, pois um estrago aconteceu em um certo local, deixando várias vítimas para trás. O que ele estava fazendo agora era vingança, mas o que ele fazia era só destruição, e se por acaso ele queira continuar, era melhor lutar contra ela sozinho. E então, para não ter briga mais nenhuma, eles acabam no fim oferecendo umas trocas justas lá. E no fim agora, ele não terá mais nada a ver com Nazha, e também agora ela não tem mais nada a ver com esse dragão. Só que isso tudo que eles estavam comentando estava aparecendo ali na frente deles como uma ilusão, deixando o padre bastante irritado, pois mostrava a verdade que ele nunca queria mostrar para o público. Então o padre grita para que todo mundo parasse de prestar atenção nessa coisa. Então neste momento, nosso protagonista aponta em sua direção e acaba meio que dizendo que o bispo acabou de revelar para todo mundo que a deusa que ele possui realmente existe. Dito isso então, os figurantes por trás se perguntam do porquê ele tentava tanto esconder isso. Se Neshan é uma das deusas ocidental, do porquê os seus pais são de Kyosho. E definitivamente esse cara daqui basicamente estava tentando então roubar a divindade do nosso protagonista. O padre, logo então sendo meio que humilhada pelos próprios pessoal normal, se sente intimidado. Então ele pede para que todo mundo calasse a boca, já que de acordo com a Bíblia, tudo que foi criado neste mundo é de Deus. Então não significa que ele acabou meio que nascendo em Kanju. Isso não significava nada, já que o mesmo tem basicamente um dos títulos de deuses. E o mesmo pode estar fazendo o que bem quiser. Até então nosso protagonista resolveu abrir a boca, se perguntando se realmente o que ele acabou de dizer era verdade. Bem, na verdade ele não trabalha só com palavras, ele trabalha com as provas. Ele se pergunta se por acaso se as coisas que ele acabou de dizer são tudo verdade, se é realmente evidências que ele quer. Nosso protagonista fará o favor então de mostrar para ele o que é evidências. Então, o primeiro capítulo do mito Kyoshio de Pangu, o criador do mundo, vemos destruições acontecendo, monstros aparecendo no mundo, mas disso não foi sequer o principal, pois apareceram outros deuses que ali consertaram os estragos que os monstros fizeram, que foram a aparição deles no mundo. E para no mundo ter a vida, então um certo deus acabou meio que atirando uma flecha pro céu, onde que surgiu o sol. E para isso ele acabou meio que dizendo que tudo que ele disse foi para limpar o nome de um certo deus Kyosho. E logo então observamos o pessoal se perguntando, existe um deus em Kyosho? Todo mundo fica surpreso com isso. E logo então nosso protagonista concorda e dizendo que sim, neste local onde que eles estão, existe realmente agora um deus Kyosho. E tudo que ele queria que acontecesse realmente estava acontecendo. Seu nome de um tal deus que ele estava querendo que crescesse e fosse revelado ao mundo estava sendo revelado. Até então do nada alguém pega uma espada. De fundo podemos observar um brilho forte que foi em seguida
seguir em direção de nosso protagonista. Mas aquilo não pega nele, pois apareceu aquele comandante que defendeu ele. Então agora defendendo, ele percebe que esse deus da montanha era tão fraco, atacar alguém pelas costas, e isso era coisa de covarde. E aqui agora é nos apresentado o Apolo, aquele que tentou pegar ele pelas costas, e se pergunta se ele não tem vergonha. Então todo mundo olhando em sua direção, vemos Apolo inventando algumas desculpas, dizendo que Zhao Fenyu estava inventando desculpa, além do mais, fazendo lavagem cerebral com essas pessoas abaixo aí. Mas logo então, Zhao Fenyu aponta para trás, onde que estava o estrago que ele fez. Neste momento ele pergunta a Apolo se realmente quem estava tentando pôr pressão em cima de alguém com seu poder. Ele aponta que ele acabou de fazer aqui agora é tentar fazer um assassinato com o nosso protagonista, mas agora ele não tem mais nada o que fazer e também não tem como provar que ele estava tentando matar alguém. Ninguém tá morto, então ele se retira, dizendo que não tem mais o que fazer aqui agora. As brincadeiras que ele estava tentando fazer, tudo acabou. Agora então, o comandante percebe que todo mundo se foi, então ele entra e começa a perguntar então a sua majestade o que em relação ao que ela achou de Zhao Fenyu ao mostrar aquilo tudo ao público. Ela do outro lado disse que viu tudo que estava acontecendo. E neste ponto, ela se levanta e percebe que neste local onde que eles vivem, em Kyushu, existem vários deuses. E no momento agora era a oportunidade perfeita para que eles possam estar abandonando aquela aliança que tem com o ocidental. E agora também, se conseguisse também fazer que aquele garoto lá, o protagonista, se tornasse um dos deuses mais poderosos do mundo, eles conseguiram fazer que sua província aumente bastante também a sua força. E é isso que ela quer. Então ela também quer basicamente reconhecer ele pessoalmente. Para isso, ele pede para que o comandante pegasse o nosso protagonista e levasse até ela. Mas aqui então, a cena corta então para outro dia, onde que no acampamento militar de Kyoshi, vemos nosso protagonista lá treinando, fazendo seu cultivo básico. Neste momento, ele acaba chegando no 7º temperamento corporal. Porém, para chegar lá era preciso fazer um treinamento bastante rígido. E assim então ele começa, neste momento, a água que estava por ali se torna em um tornado. Após um bom tempo, ele finaliza aquilo que ele tanto queria, seu cultivo finaliza. E ele consegue alcançar o 7º nível. E o sistema aparece, dando os parabéns ao nosso protagonista por ter conseguido alcançar o 7º nível. E por ter conseguido alcançar o 7º nível, ele acabou ganhando umas habilidades novas. Só que ele não sabia que a habilidade era essa. Então ele pergunta ao sistema que habilidade era essa. O sistema então mostra que essa habilidade era de estar diminuindo o espaço e dobrando também. Resumindo, você pode estar cultivando um cultivo de 100 anos em basicamente algumas horas ou alguns dias. Só que seu cultivo atualmente é muito fraco, o que faz que seu cultivo possa ter evoluções um pouco pequenas, mas não tão pequenas quanto aos humanos comuns. E outra habilidade permite ele cultivar fora de casa. Para ele isso está perfeito, já que ele pode estar cultivando a 100 metros de sua casa. Só que neste momento alguém aparece chamando por Fenyu. Este era o comandante. Surpresa, eles perguntam quem era esse cara ao seu lado. Então ele se apresenta. Este era o governador dessa província. Ele, como prefeito, dá os parabéns e agradece ao protagonista, pois está basicamente protegendo as províncias dele. Mas já ele acaba meio que dizendo que tem uma coisa importante a dizer ao nosso protagonista. No momento ele pergunta se estava interessado em estar indo para Pequim. Ele até convida o nosso protagonista. Interessado? Ele até que está, mas do porquê dessa pergunta e também o convite inesperado que ele acabou de receber. Para isso, ele acaba respondendo que na capital existe um cara muito poderoso que estava muito interessado em nosso protagonista. Mas a cena corta para outro local, onde que encontramos aquele papa de antes, que se aproxima de um outro lá e se pergunta a ele se por acaso ele viu tudo que aconteceu naquele replay. Ele comenta lá que naquela cidade, Kyoshi, não existe deuses. Aquilo talvez seja alguma teoria criada por algumas pessoas, mas demorou centenas de anos para aparecer alguma pessoa com o título de Deus naquela região. Bem, ele até acha que talvez isto seja uma teoria, mas abaixo ele acaba falando que também não sabe, já que ele não conseguiu informações de seus subordinados ainda. Ele então em seguida se vira e percebe que Kyosho estava traindo eles, pois passou anos e centenas de anos e eles eram seu aliado, mas do nada hoje eles resolvem trair eles. E agora a aparição de Zhao Fenyu deu basicamente o primeiro tiro e ele foi o primeiro e nunca será o último. De agora em diante o ocidente terá cada vez menos fé e a sua força será reduzida. E querendo ou não, futuramente bem provável que Zhao Fenyu estará se tornando forte e essa sua força poderá estar basicamente indo contra eles. E no momento seria ótimo que ele morresse logo aqui. Apolo e aquele padre de antes tiveram a sorte de estar enfrentando nosso herói, mas eles não tiveram força o suficiente e também nem sequer tiveram apoio para enfrentá-lo em uma luta. E agora ele tem como objetivo apagar aquele certo cara, nosso protagonista. E então agora ele terá basicamente alguns certos cavaleiros ao seu lado para que ele possa estar chegando perto do Apolo e aquele padre para que pelo menos ele fizesse alguma coisa. E custe o que custar, ele fará que Zhao Fenyu pagasse pelo que fez. Ele também não ligará para quantas vítimas terá nessa luta, ele só apenas quer a cabeça de Zhao Fenyu. E assim então ele se aproxima do seu guarda e pede para que ele compreendesse e fizesse então a sua missão. Neste momento, olhando para ele fixamente, ele concorda dizendo que fará e fará também Zhao Fenyu pagar pelo que fez, basicamente tentar humilhar eles. Enquanto
Enquanto ele falava sobre isso, aqui a cena é nos cortada para um outro local. Em um avião no céu, observamos dentro lá o nosso protagonista, que achava isso legal. Mas olhando para as montanhas, eles percebem que isso era bonito. E claro, bonito, vamos dizer que era. Mas meio que eles ainda não podem dizer tal coisa como essa, já que a província deles pertence ainda àquele tipo de pessoal lá antes. Só que mais cedo ou mais tarde, tudo será resolvido. Até então, observar a tela de sistema aparecendo em sua frente. Uma contagem começa, de 3, 4 a 1. Neste momento ele se levanta e pede para que tomasse cuidado. Algo se aproximava, e neste momento, uma coisa atinge o avião. E neste momento o avião começa a cair. Porém, por trás observamos então aquele padre de antes, que neste ponto acaba dizendo que isso não fosse suficiente para matar o Zão Feio, já que ao seu lado existe um comandante, então derrubá-lo seria difícil. Então para isso um desfigurante avança em direção do avião, mas neste momento que ele avançava ele viu um feixe de luz que de lá vinha na direção dele. Porém aquilo passa do seu lado e ele percebe que era uma espada, e neste ponto ele recebe um corte. Mas não foi o suficiente, passando do lado ele acaba meio que ficando de frente para esse seu oponente. Para derrubar ele, ele tenta acertar esse figurante, mas ele utilizou um escudo para se defender. Agora olhando mais de perto ele percebe que era a organização daquela igreja. Ele se pergunta se esse pessoal não tem vergonha em tentar matar alguém em seu território. Mas já ele acaba dizendo que Zhao Feiyu acabou pegando emprestado poderes que eram dele. Mas neste momento, nosso protagonista percebia que um certo governante estava em perigo, então ele precisava mandar que ele fosse embora. Porém já ele, o comandante, pede para que ele fosse embora primeiro, já que o alvo deles eram ele. Após falar isso, o padre então ordena que seus camaradas fossem para cima de nosso herói e acabasse com ele. E também agora, ele não consegue mais proteger o protagonista. Neste momento, 4 deles vão em sua direção para pegá-lo. O comandante, preso agora, não sabia mais o que fazer. Mas de uma coisa era certo, de que ele ainda poderia fazer uma coisa. Então ele utiliza um corte do dragão, que acaba conseguindo defender o nosso protagonista de um dos golpes desses figurantes. Mas neste momento, por ter se defendido desse ataque, ele começa a fazer outro ataque, o mais poderoso. O comandante percebia que poderia tentar fazer alguma coisa para tentar segurar aquele movimento dele. Mas neste momento, nosso herói aparece por trás dele. O comandante pede para que ele corresse junto com o nosso protagonista deste local. Mas o comandante diz que não, já que esse ataque que ele está preparando é um ataque muito rápido, e tão rápido quanto a luz. Ele não consegue escapar desse ataque agora. E além do mais, não tem como, essa habilidade secreta. Ele acaba dizendo que era tarde, mas neste momento nosso protagonista utiliza então uma coisa. Após tudo tal, vamos dizer, finalizou, observamos o padre aparecendo, perguntando se acabou mesmo. Ele disse que não. Também, como é que isso foi possível? Ele conseguiu escapar de sua velocidade da luz. Bem, isso era difícil de se acreditar. Neste local, vemos então que eles acabou de chegar no Pequim. O comandante, sem acreditar, se pergunta como é que eles conseguiram escapar de um ataque tão rápido como aquele. Agora que ele está aqui, ele acaba meio que optando em que ele está basicamente avisando o alto escalão. Depois é revelado quem realmente falou isso. Esse foi o prefeito. Também ele fica surpreso, o comandante fica surpreso em saber que ele estava bem. Ele também fala que não só ele, como também o piloto, as pessoas que estavam no avião também, estavam tudo aqui vivo. Isso foi assustador, mas o mais importante é que todo mundo aqui está vivo. Ele aponta um polegar para cima e o outro faz a mesma coisa e diz que esse garoto tem um futuro brilhante. A cena então, em seguida, corta para eles entrando então dentro de um palácio. Dentro desse palácio, ele acaba chamando por um certo cara. Ele acaba meio que dizendo que trouxe para cá o protagonista, o mesmo que procurava. Assim que revela isso, nosso protagonista fica surpreso. Eu? Tudo porque eu. Então assim, a pessoa acaba pedindo para que ele desse alguns passos para trás. Mas antes que possa se retirar, ele tem algumas coisas importantes a falar. Ela então pergunta o que ele queria tanto falar. Em seguida, o comandante começa a dizer que no caminho ele foi interrompido pela uma organização de uma igreja e quase foi morto por eles. A Santa Fé, uma das organizações da igreja, quase matou ele, junto com Apolo e aquele padre. Só que agora eles estão aqui, o que deixa ela surpresa. Se pergunta como é que conseguiu sair ileso. Para isso, ele acaba respondendo que Zhao Feiyu, o protagonista, utilizou sua habilidade para conseguir fazer que eles conseguissem escapar de suas emboscadas. A habilidade sem passos, isso é interessante. Então ele explica que essa era uma habilidade que ele só tem, mas ele conseguiu estar atravessando a 300 km da distância da emboscada que eles acabaram meio caindo no fim, deixando então a majestade totalmente surpresa e acaba elogiando nosso herói, mas ele acaba respondendo que essa é uma habilidade que ele consegue comprimir o espaço, mas ainda ele não conseguiu dominar essa habilidade por completo. De todos os deuses, talvez seja o deus mais poderoso. Ele se pergunta se era isso. Para isso, nosso protagonista responde que sim, esse que ele tem permite ele ter uma habilidade bastante boa, que permite também no fim se tornar forte o suficiente para destruir estrelas ou destruir qualquer inimigo com um estralar de dedos. Então isso faz uma dúvida surgir em sua mente: se os deuses que hoje são mais poderosos que os deuses ocidentais. Para responder isso, nosso herói responde claramente que era. Após dizer isso, ela acaba interrompendo o bate-papo e acaba se perguntando o real motivo dele estar aqui em sua presença. Ele só responde que não sabe, mas para isso ela acaba revelando de que em umas certas províncias perto acabou meio que aparecendo uma certa coisa
coisa, uma estátua, mas eles não sabem se essa estátua dará a ele tesouros ou dará basicamente a ele uma estátua de poder para que outras pessoas dessas províncias possam despertar poderes também. E neste momento então, sabendo que tinha talvez um poder bom lá, ela acaba convidando ele a estar seguindo ela. Assim então, a cena corta para outro local, onde que encontramos algumas pessoas reunidas. Só que entre aqueles que estão reunidos por ali, estava também reunido aqueles lá, os que tentou emboscar o nosso protagonista. Neste momento, surpreso com sua presença, alguns se perguntam o que eles estavam fazendo aqui. E já que também antes, eles acabou perdendo uma estátua, o que fez que seu líder ficasse irritado, só que agora apareceu uma outra. Então ele acaba meio que se perguntando se não poderia ficar com essa estátua. Até neste momento, ele acaba escutando um barulho esquisito de um helicóptero. Eles olham pra cima, onde percebem um helicóptero pousando nesse certo local remoto onde que eles estão. Se Kyoshi mandou também pessoas pra cá, as coisas ficam um pouco mais emocionantes, porque vários guardas aparecem. Os guardas dão então a boas-vindas à Imperatriz. Neste momento a Imperatriz desce do helicóptero e começa a andar, mas a Imperatriz no fim diz que não precisava disso tudo, só que neste momento aparece um figurante e acaba meio que dizendo que deveria estar cumprimentando ela pessoalmente. E também ele calculou um certo momento onde que poderia estar chegando até lá, onde que chegando lá eles poderiam estar pegando tesouros para eles próprios. E assim dito isso tudo, ele acaba convidando ela para estar deixando ela guiar eles até o certo local. Mas neste momento uma luz forte acaba aparecendo, o que significa que aquela estátua ali era bastante poderosa, o que dará a eles bastante vantagens. Mas neste momento que eu olhava para lá, aparece um figurante por trás dizendo que ela não tem o direito de ficar aqui, já que este local pertence a uma certa igreja da organização dele. Em resposta a isso, ela ativa uma pressão para cima dele, quase esmagando ele no chão. Após então subjugar esses figurantes, ela então se pergunta do porquê e quando foi que esse santo por acaso aí acabou tomando conta de seu território. Este local onde que eles se encontram é um território Kyushu, até mesmo dos papas mais importantes do mundo. Era preciso se ajoelhar a cabeça ali para ela. Caso queiram basicamente ficar nesse local, era preciso fazer isso. Só que tá aí, né? Eles perderam muito tempo aqui conversando com esses figurantes e o evento estava para começar. E neste momento ela estaria seguindo em frente para encontrar com essa estátua, já que essa estátua pertencia agora a ela. Mas neste momento, ali atrás, podemos observar então um jornalista comentando tudo o que estava acontecendo. Eles estavam ao vivo ali no local onde que estará aparecendo uma estátua. Neste momento, até o céu começou a ficar um pouco mais claro. E neste ponto, ele se pergunta que tipo de estátua estará aparecendo agora para eles. E neste momento, podemos observar o jornalista apontando em direção dela, por perceber que também que a Imperatriz resolveu querer agir agora, o que significa que essa estátua dará a eles uns poderes bastante interessantes. Então, ao chegar no local, podemos observar ela olhando para cima e percebe que aquilo estava chegando. Minutos depois, podemos observar um rastro de luz no céu, porém aquilo começa a cair em direção do chão. Após um bom tempo, aquela coisa finalmente cai no chão, causando um fumaceiro gigantesco. A floresta tomada conta da fumaça. Enquanto isso, a Imperatriz tampa a cara para não ser engolida por essa fumaça. Mas neste momento, após a fumaça desaparecer, observamos ela então de frente. Agora de frente parece a Imperatriz. A Imperatriz, vendo essa estátua, pergunta então ao nosso herói se por acaso essa estátua era de um certo deus Xiaozu. Para isso ele responde que essa era a rainha mãe do ocidente, a mãe dourada de Yoshi. Após dizer isso, podemos então ela se virando para o nosso protagonista. Após se virar, ela se pergunta se por acaso ele sabe do nome dele. Ele então concorda que realmente sabe sim do nome dessa estátua. Ele então iria revelar, só que nessa fumaça toda que estava por ali, aparece então a sombra de algumas pessoas misteriosas. Observamos minutos depois, algumas pessoas aparecendo, dizendo que novamente apareceu uma outra estátua, e agora essa estátua pertencia a eles. Após dizer isso em voz alta, podemos observar outras sombras aparecendo no meio daquela fumaça. Ele diz para que não ficasse tão feliz, já que pelo menos ele não poderia estar abrindo a boca tão cedo e cantando vitória tão cedo assim também, já que eles não irá permitir que eles consigam pegar essa estátua tão fácil assim para eles. Porém então, eles olham em outra direção, onde que percebe a presença da Imperatriz, o que agora significa que essa coisa ficou mais interessante. Mas também tem uma coisa ruim, ela simplesmente não vem neste local aqui apenas para assistir a estátua sendo devorada, sendo pega por outras pessoas qualquer. Ela irá pegar isso para si próprio, mas se caso isso aconteça, ela conseguirá um poder extremamente forte, que eles não podem permitir que isso aconteça. Só que ainda eles cantam a vitória, pois bem provável que ela ainda não sabe o nome real desse deus estátua que estava aí. Se ela erra o nome, bem provável que ela perde a chance. Então, né, eles poderiam estar indo até lá para conseguir talvez pegar o poder primeiro, só que ainda tem aquele porém, né, tem que estar pegando essa estátua primeiro que a Imperatriz, coisa que se torna quase impossível. Para isso eles tentam criar uma impressão boa deles para ela, e para isso então eles começam a gritar um certo nome, mas isso são basicamente ignorados por eles, pois então aparece o comandante ali atrás, pedindo para que a Imperatriz não fizesse isso, pois se por acaso ela fosse lá e não conseguisse pegar seu poder, ela poderia morrer
morrer. Também seria muito arriscado, já que deixar isso na mão de outras pessoas seria muito ruim. Então, ela ignora ele. Acaba dizendo que o nosso protagonista disse que pode estar seguindo em frente. Os figurantes atrás então comemora, dizendo que por acaso ela falar o nome errado, ela morre. E pra isso eles ficam felizes, mas ela deveria tentar as coisas. Ela começa a dizer então as coisas ali. Vestido uma saia verde, entre o portão do céu, que adora Yaoshi, prejudicará então a Mãe Dourada. Dito essas palavras, observamos então uma coisa acontecendo por cima dela. Uma luz misteriosa vai por ela. Minutos depois, aquela luz vem do céu e uma voz aparece dizendo que agora ela terá o poder de sua estátua. Agora que ela conseguiu aquilo, os figurantes ficam de boca aberta e não acreditam. Como é que foi possível? Ela conseguiu. Agora que ela conseguiu pegar a última estátua, eles percebem que não tem mais nenhuma em outro lugar. Então eles precisavam pegar aquilo dela. E neste momento vários figurantes vão pra cima dela para tentar roubar o poder que ela tem. Então eles só ordenam que acabasse com isso o mais rápido possível. Mas o lindo do amanhecer, que interessante. Mas assim que continua a dizer essas coisas, a luz fica mais forte e ela se torna muito mais poderosa. A bagunça estava acontecendo, o que deixa ele todo confuso do que estava acontecendo. E também ele se pergunta o que estava acontecendo, por que o santo não estava agindo. Ele então responde que ele poderia estar derrotando ela com um golpe só, mas para isso era preciso se adaptar ao poder dela. E isso talvez era difícil de fazer de primeira vez, pois ela precisa ter muita concentração, coisa que ele não estava tendo no momento. Se vai ter, bem provável, uma concentração ali, essa eu realmente não sei. Só que nós, para realmente saber o que estará acontecendo ali para frente, nós daqui teremos que deixar tudo isso daqui para uma próxima parte. Mas já para nós ter aquela nossa próxima parte aqui em nosso canal, nós teremos que bater uma meta de like, pois se nós conseguir chegar na meta de 1800 likes, eu já trago para vocês o mais rápido possível aquela continuação. E também, antes de eu possa estar finalizando, eu peço para vocês deixar o like aqui abaixo e também deixe um comentário comentando sobre o manhwa. Comente abaixo o que você achou do manhwa, se vocês estão gostando dele, pois com seu comentário eu posso estar pegando para fazer continuações aqui no canal. Mas eu acho que agora eu vou indo nessa, talvez agora encontro vocês por aí, ou agora em uma próxima parte, né?